Olá, RN! Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula, nós vamos aprender um pouco mais sobre a miastenia graves. Muito bem, mas o que é a miastenia graves, Dani? A miastenia graves, pessoal, ela é uma desordem, uma doença neuromuscular autoimune que é crônica e progressiva. A característica principal aqui da miastenia graves é a dificuldade na transmissão dos impulsos nervosos lá dos nossos neurônios motores para a musculatura voluntária dos nossos pacientes. E aqui nós temos uma característica bem marcante, pois se há essa diminuição na condução dos impulsos nervosos para os feixes musculares, nós não teremos a contração do músculo. E isso dá a característica marcante da miastenia graves, que é essa fraqueza muscular esquelética, tá? O cliente apresenta uma fraqueza e uma fadiga da musculatura voluntária. Por isso, a gente tem até uma teste tip bem importante aqui que você pode utilizar. Quando você pensar em miastenia graves, você vai pensar em grave muscle disease, tá? Doença muscular grave. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que acontece na miastenia graves quando a gente observa aqui a junção neuromuscular. Bom, então vamos lá. Nos processos fisiológicos do nosso corpo, quando há a necessidade de fazer alguma contração muscular, por exemplo, nós precisamos fazer uma transmissão de impulsos nervosos, certo? Então, aqui nós temos a junção neuromuscular. A junção neuromuscular, pessoal, é a estrutura que é responsável pela comunicação entre os nossos neurônios motores e os nossos feixes musculares, as nossas fibras musculares. Essa junção neuromuscular é onde os sinais nervosos serão transmitidos e serão recebidos aqui pelos feixes musculares para termos esse resultado final, que é a contração. Quando há necessidade de fazer alguma contração, é necessário ser emitido um neurotransmissor para levar esse sinal. E o neurotransmissor que nós teremos aqui será a acetilcolina. O que vai acontecer? Quando há necessidade de fazer uma contração muscular, o nosso neurônio motor, aqui a gente tem o axon, a parte terminal ali do neurônio, ele precisa emitir o sinal para a musculatura entender que ela precisa fazer a contração. Então, vai ser liberada a acetilcolina aqui, de maneira bem simples para que a gente possa entender. Ele vai liberar a acetilcolina. A acetilcolina vai ser liberada e ela entra aqui nesse espaço aqui da junção neuromuscular, onde ela vai se conectar com os receptores de acetilcolina lá nos músculos. A acetilcolina é um dos principais neurotransmissores que nós temos e ela está envolvida diretamente na transmissão de impulsos nervosos e muito relacionado à regulação de memória, regulação de frequência cardíaca, contrações musculares e regulação também de secreções corpóreas, tá? Quando a acetilcolina ela é liberada aqui e ela chega nessa junção neuromuscular, ela pode seguir por dois caminhos. O primeiro caminho, que é o caminho esperado, é conectar-se aos receptores de acetilcolina que estão aqui localizados nas fibras musculares ou nos feixes musculares. Quando ela se conecta aos receptores, o impulso nervoso vai ser transmitido e o músculo vai contrair. Entretanto, o nosso organismo ele está sempre em busca de manter essa homeostase e esse equilíbrio. Por isso, aqui nessa junção neuromuscular, nós temos uma enzima que é chamada de acetilcolinesterase. Essa acetilcolinesterase é a enzima responsável pela quebra da acetilcolina. Ela vai quebrar essa acetilcolina que não se conectou aqui aos receptores de acetilcolina e vai retornar com essas moléculas de acetilcolina para dentro lá do axon novamente, para que quando houver a necessidade de uma transmissão de impulso nervoso, essa acetilcolina aqui possa ser utilizada novamente. Na miastenia graves, ela não consegue se conectar aos receptores. A gente pode ter um déficit dos receptores, os receptores
podem não conseguir estar sensíveis para conectar-se a essa acetilcolina, e essa acetilcolina ela pode ficar disponível aqui. A acetilcolinesterase vai pegá-la novamente aqui, quebrar a acetilcolina e mandá-la novamente lá para dentro do axon. E aí, quando a gente tem aqui a miastenia gravis, há essa destruição desses receptores. Então, o músculo, ele não consegue contrair. Por isso, essa característica de uma musculatura extremamente flácida. E essa característica marcante, essa flacidez de musculatura, pode acometer diversas partes do organismo do nosso cliente. E tem um local bem marcante, que é a característica do paciente da miastenia gravis, a musculatura facial, tá? A musculatura facial. Então, o paciente com a miastenia gravis, ele vai apresentar essa pitose, essa queda da região palpebral aqui, tá? Em decorrência dessa fraqueza muscular. Tá? Agora, quais são as causas da miastenia gravis? As causas da miastenia gravis podem ser várias, tá? As causas podem estar relacionadas a uma secreção insuficiente de acetilcolina, ou seja, não temos acetilcolina o suficiente para se ligar aos receptores e transmitir o sinal que nós precisamos ali para fazer a contração muscular. A secreção excessiva dessa colinesterase, dessa enzima ali que vai quebrar a acetilcolina. Então, se eu tenho muita acetilcolinesterase, ela vai estar demandando a acetilcolina de maneira muito alta para que seja quebrada e retornar ali para o axon. Então, isso vai reduzir a quantidade de acetilcolina disponível nessa junção neuromuscular para se conectar com os receptores, ou até mesmo essa falta de resposta das fibras musculares à acetilcolina, algum dano ali nos receptores, nas fibras musculares, tá? Agora, e o diagnóstico, Dani, da miastenia gravis, como será feito? O diagnóstico da miastenia gravis pode ser feito através da eletromiografia ou do eletromiograma, que vai mostrar a diminuição da amplitude quando os neurônios motores são estimulados. Ou seja, os neurônios motores serão estimulados e o paciente não consegue apresentar essa resposta da contração muscular ali, tá? Necessária. Ou também pode ser feito esse teste de Tensilon. Esse teste de Tensilon é um teste onde o paciente vai receber uma injeção desse hidrofônio, que é um inibidor da acetilcolinesterase. Vamos lá lembrar, a acetilcolinesterase, a enzima que vai quebrar a acetilcolina. Se eu tenho um inibidor da acetilcolinesterase, eu inibir a acetilcolinesterase, a expectativa é que a acetilcolina aumente, tá? E aí a força muscular do cliente aumente. Nesse caso aqui, nós temos duas opções de resposta aqui. Um resultado positivo significa que se eu inibir a acetilcolinesterase, o cliente mostrou uma melhora na força muscular após a administração do edofrônio, ou seja, diagnosticado com a miastenia gravis. E o resultado negativo acontece quando o cliente não apresenta melhora na força muscular e a força muscular pode até piorar após a injeção do edofrônio, tá? Então, esses aqui são os resultados prováveis, ok? Agora, quais são os sinais e sintomas marcantes da miastenia gravis? O primeiro deles é essa fraqueza muscular flutuante, tá? Weakness e fatigue, fraqueza e fadiga. O cliente pode apresentar fraqueza no pescoço e nos membros. Essa fluctuating muscle weakness, essa fraqueza muscular flutuante que vem e que vai. Ele também pode apresentar essa fadiga generalizada que vai piorar com o esforço durante o dia. Então, à medida que o cliente vai fazendo, por exemplo, as atividades de vida diária, as AVDLs, o cliente começa a apresentar essa fadiga generalizada que vai sendo progressiva, tá? O cliente pode apresentar essa difficulty chewing, tá? Dificuldade de controle na musculatura que ele precisa utilizar aqui para fazer os processos de mastigação e de deglutição. O paciente pode apresentar disfagia, disartria, tá? A dificuldade para falar, tem dificuldade de controlar essa musculatura aqui das vias aéreas superiores, tá?
O cliente vai apresentar bem marcadamente essa pitose, tá? Em decorrência dessa falta do controle da musculatura facial. Então, vai haver uma diminuição dos movimentos na região de olhos, nas pálpebras do cliente. A dipoplia também pode acontecer. O paciente pode apresentar a voz fraca e rouca, mais uma vez, dificuldade no controle da musculatura aqui dessa região de faringe, de laringe, ok? E aqui alguns tópicos essenciais importantes. Esse paciente, ele tem dificuldade em controle muscular generalizado. Então, ele pode ter dificuldade para respirar, ele vai ter dificuldade para respirar, ele tem dificuldade no controle dessa musculatura acessória aqui para fazer a expansibilidade torácica adequada. Sons respiratórios diminuídos, paralisia respiratória e insuficiência. Isso aqui é uma complicação máxima, tá? Então, o paciente que tem o diagnóstico de miastenia graves e começa a apresentar sinais marcantes de dificuldades para respirar, dispneia, paralisias importantes, sons respiratórios diminuídos, isso aqui é um problema, gente. Isso aqui precisa de atendimento rápido, intervenções imediatas, tá? Como eu venho falando com vocês, a acetilcolina lá, que é responsável por uma série de coisas, também está envolvida em regulação de secreções corporais. Por isso, a gente tem uma característica importante no nosso paciente, tá? Como a gente não vai conseguir ter essa acetilcolina disponível ali na junção neuromuscular, o cliente vai ter uma diminuição na salivação, na secreção salivares. Por isso a gente fala que o paciente com a miastenia graves, ele é weak e dry, ele é fraco e seco. Tá? Isso aqui é uma teste tip. Então, na miastenia graves, nós temos um paciente fraco e seco. E qual a complicação da miastenia graves? A crise miastênica. A crise miastênica é o momento de exacerbação máxima e agudizada da doença, tá? As causas aqui da crise miastênica podem ser várias. A rápida progressão da doença, infecção, processos que vão aumentar essa resposta imune corporal, os anticorpos vão começar a destruir mais e mais ali os receptores de acetilcolina. Então, fadiga, estresse, algumas literaturas também trazem que a presença de timomas, que são tumores ali na região do timo, o timo é muito importante para os processos imunes do nosso organismo, ele fica localizado ali na região central do tórax do cliente, tá? E esse timoma pode também ser correlacionado com essa exacerbação da crise miastênica. Além disso, uso inadequado de alguns medicamentos, como fluoroquinolonas, que são antibióticos, aminoglicosídeos, também antibióticos, e o sulfato de magnésio também, tá? Então, isso aqui são algumas das causas. Dani, mas a prova vai cobrar de mim essas causas? Não, o que a prova quer saber de você é se você entende o que é a sintomatologia da crise miastênica, por que ela precisa de intervenção imediata, tá? Já até adiantei. A crise miastênica é a complicação máxima, então intervenção imediata. Esse paciente pode evoluir para a insuficiência respiratória, respiratory failure, tá? Então, quais são os sinais e sintomas, Dani? O cliente começa a apresentar uma fraqueza orofaríngea e fraqueza muscular respiratória. Ele vai apresentar dispneia, ausência de reflexo de tosse e deglutição, uma fraqueza motora súbita, sudden. O NCLEX, ele não gosta dessas palavras, sudden, abrupt. Tudo que é abrupto, tudo que é súbito, tudo que é exagerado, isso daqui o NCLEX já coloca um red flag pra gente, uma bandeirinha vermelha para chamar a nossa atenção, tá? O paciente ele vai apresentar essa diminuição exacerbada na produção de urina e nas secreções. Não temos acetilcolina disponível ali transmitindo tudo aquilo que ela precisa transmitir para poder fazer o seu papel ali na regulação de secreções também. Então, isso aqui é uma complicação grande para nós. Qual é a intervenção que você precisa saber? Isso aqui é questão de prova, tá? Tratamento para crise miastênica.
Number one, primeira coisa, proteção de vias aéreas. O cliente precisa ter segurança ao deglutir. O paciente está apresentando fraqueza orofaríngea, fadiga da musculatura aqui, que vai impedi-lo de deglutir, que vai impedi-lo de mastigar, tá? Então, orientações. Tenha sempre um kit de intubação à beira do leito, at bedside, tá? Posicionar o cliente em semi-Fowler position, uma outra intervenção muito importante. Aqui nós colocamos semi-Fowler position para que o paciente possa respirar melhor. Essas posições semi-Fowler, high-Fowler, posição ortopneica são posicionamentos adequados para pacientes que precisam de uma expansão torácica melhor, que precisam de uma respiração melhor, tá? Agora, quanto à parte farmacológica, pode ser utilizado a piridostigmina ou os tigmines, que são anticolinesterases. O que esses medicamentos vão fazer? Eles vão inibir a acetilcolinesterase. Eles querem que cesse essa quebra de acetilcolina e que aumente o máximo que for possível essa quantidade de acetilcolina disponível ali na junção neuromuscular para que seja absorvido por algum daqueles receptores neuromusculares que estão ali. Então, esse medicamento vem para inibir a acetilcolinesterase. Esteroides. Os esteroides eles vêm também para inibir essa resposta imune, esse excesso de processo imune que está ali afetando os receptores de acetilcolina, tá? Ou o paciente também pode ter a necessidade de fazer o uso da plasmafereses, que é ali uma filtragem para tirar esse excesso de anticorpos que estão ali lutando e tentando proteger o corpo de maneira errônea, ou a imunoglobulina IV. Isso vai depender da prescrição médica, tá? Agora, qual é o tratamento da miastenia grave? O tratamento da miastenia graves, ele vai variar. Nós teremos as anticolinesterases, que são os inibidores ali da acetilcolinesterase, que podem ser a neostigmine e piridostigmine. Esses medicamentos, eles vão bloquear a enzima que é responsável pela quebra da acetilcolina, aumentando a quantidade de acetilcolina disponível ali na junção neuromuscular para melhorar essa fadiga que o paciente vai apresentar, para melhorar essa fraqueza que o paciente vai apresentar, e isso também vai fazer com que haja um aumento nas secreções ali do nosso cliente, tá? Para facilitar até a deglutição. Então, esse neostigmine e a piridostigmine, eles aliviam a fraqueza muscular associada à miastenia graves, bloqueando a quebra de acetilcolina, como eu já acabei de falar. Esses medicamentos também aumentam a quantidade de secreções no organismo, e o que é importante de saber está aqui, ó. Esses medicamentos devem ser administrados de 45 a 60 minutos antes das refeições do paciente, para aliviar a fraqueza muscular ali do paciente, essa fraqueza especialmente nessa região orofaríngea que o paciente precisa utilizar ao se alimentar, tá? Então, esse medicamento deve ser administrado entre 45 a 60 minutos antes das refeições. Corticosteroides também serão utilizados para poder reduzir essa resposta imune exacerbada, tá? E imunossupressores também poderão ser utilizados, mais uma vez, para reduzir essa resposta imune do organismo do nosso cliente. Vamos lembrar que nas doenças autoimunes, nós teremos um corpo que está lutando contra ele mesmo, tá? A gente tem um excesso de resposta inflamatória, um excesso de resposta imune ali contra o próprio corpo, tá? Então, isso aqui é muito importante de nós sabermos. Agora, quais são as intervenções de enfermagem para miastenia graves? A prova do NCLEX é uma prova de segurança, é uma prova de safety. E as intervenções de enfermagem para esses pacientes, elas são cruciais, elas são essenciais, tá? E são voltadas para a segurança. Então, nós vamos desde as notas importantes sobre farmacologia, sobre os riscos de broncoaspiração, sobre a fraqueza desse paciente também. Vamos lembrar que tudo aquilo que pode botar o cliente em um risco de lesão, em um risco de dano, é um problema, e a prova do NCLEX vai querer te cobrar isso. Então, vamos lá. Notas importantes sobre farmacologia.
esse paciente pode fazer o uso de imunossupressores e quando em uso de imunossupressores, o paciente precisa evitar aglomerações, comunicar sinais de sangramento, comunicar sinais de infecção. O paciente fica em uma situação imunossuprimida quando em uso dos medicamentos, por exemplo. Então, esse paciente, ele precisará comunicar todo e qualquer sinal de febre. Vamos lá lembrar que quando o paciente se encontra imunossuprimido, qualquer ínfima infecção, qualquer ínfimo processo infeccioso ou inflamatório no organismo desse cliente vira um boró, vira um problema grande, porque ele está imunossuprimido. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Esse paciente, ele, assim como todos os pacientes imunossuprimidos, não devem fazer o uso de vacinas de vírus vivos. Dani, quais são? Measles, mumps, rubella, rotavírus, a vacina da gripe flu nasal, tá? A flu nasal é uma vacina de vírus vivos, então não é orientada para estes clientes. Agora, esses clientes podem fazer uso de vacinas de vírus inativados, como é a vacina da gripe por via IM mesmo, e a pneumocócica, que é a vacina para a pneumonia. Essas vacinas aqui podem ser administradas nesse paciente. E eu sugiro que você anote isso aqui no post-it, porque isso aqui é questão de prova certa para você, tá? Outras notas sobre a farmacologia. Pacientes que estão em uso dessas estigminas, piridostigmines, neostigmines, que são as anticolinesterases ou inibidores de acetilcolinesterase, precisam ficar de olho e monitorar os efeitos do medicamento. Esse medicamento, como eu falei com vocês, eles vão inibir a colinesterase, que é a enzima responsável por quebrar a acetilcolina. Quando eles inibem a colinesterase, a gente tem um aumento de acetilcolina disponível ali na junção neuromuscular no organismo do nosso paciente. Se a gente aumenta a acetilcolina, a gente pode vir a ter um desequilíbrio, se aumenta demais. Então, a gente precisa ficar atento aos sinais de uso excessivo do medicamento. E esses sinais de uso excessivo do medicamento se caracterizam pela crise colinérgica. Vejam só, a crise colinérgica é desencadeada por essa alta quantidade de acetilcolina que está ali disponível, aumentou o estímulo nos receptores muscarínicos, nos receptores colinérgicos no organismo do cliente e tem muita secreção. E aqui a gente tem a característica da crise colinérgica. Então, o paciente apresentou uma muscle weakness severa, uma fraqueza muscular severa. Ele pode apresentar câimbras, diarreia, bradicardias, contrações faciais. E aqui nós temos um sinal marcante que você vai marcar aí com seu Lumicolo. Sinal marcante da crise colinérgica. Nós temos um aumento de secreções. O cliente tem uma hipersalivação, ele pode ter um aumento de secreções pulmonares e isso pode gerar um comprometimento respiratório. Então, essa crise colinérgica, ela está relacionada ao uso excessivo dos inibidores lá da acetilcolinesterase. Ela não é a crise que está relacionada à miastenia gravis. A crise relacionada à miastenia gravis é a crise miastênica. A crise colinérgica está relacionada ao uso excessivo desses medicamentos que inibem a acetilcolinesterase, tá? Muito importante isso aqui, mais uma dica de prova que a prova pode querer te confundir. Próximas orientações essenciais. Paciente com altíssimo risco de broncoaspiração. É preciso de segurança ao deglutir, tá? Então, antes das refeições, a piridostigmina, que é a anticolinesterase ou inibidor de colinesterase, como você quiser chamar, deve ser administrada conforme nós falamos acima, entre 45 a 60 minutos antes das refeições. Esse paciente também deve ser orientado a fazer uso de alimentos semissólidos. Esses alimentos semissólidos em pequenos pedaços para diminuir o risco de broncoaspiração do cliente, tá? E uma outra consideração muito importante aqui, pessoal, é que
Caso o paciente não esteja conseguindo fazer a deglutição, a gente pode intervir com outras medidas, como é o caso da administração de fluidos AVI e como é o caso do uso de sondas enterais para administração de refeição, tá? Lembra, a segurança aqui, o risco de broncoaspiração é grande, a segurança, ela precisa acontecer, tá? Sempre monitorar tosse durante refeições ou outros sinais que o nosso cliente está com broncoaspiração. Isso aqui é essencial. Agora, um próximo cuidado importante é o cuidado com relação à pitose, tá? Quando a gente se lembra do paciente que está apresentando a pitose, esse cliente ele tem dificuldade no controle da musculatura aqui da região facial, da região periorbital. Existem alguns cuidados importantes que a gente precisa fazer para proteger a córnea do cliente. Então, orientar o cliente a utilizar sunglasses, óculos de sol, para proteger os olhos de luzes escuras. Fazer o uso de óculos de sol para proteger. Usar lágrimas artificiais para minimizar a secura ocular do cliente. Proteger os olhos também é algo muito importante. Esse nosso cliente ele pode apresentar a visão dupla, a dipoplia, certo? E quando ele apresenta isso, normalmente é orientado a utilizar um adesivo aqui, um protetor ocular em um dos olhos para ajudar, auxiliar aí nessa visão dupla que o cliente pode apresentar. E agora, mais uma orientação importante. Evitar triggers. O cliente precisa evitar gatilhos. Triggers é uma palavra que nós não podemos ir para o NCLEX sem saber o que significa, tá? Então, o cliente com miastenia gravis, ele deve estar ciente dos gatilhos, que são os triggers, que pioram a doença e evitá-los sempre que possível. Vamos lembrar mais uma vez que a miastenia gravis é uma desordem autoimune, então a gente precisa evitar todo tipo de gatilho. Então, evitar estresse, tá? Evitar qualquer tipo de estresse de físico, estresse mental. Então, evitar maratonas, exercícios intensos, até mesmo porque o cliente vai apresentar aquela característica que é a fraqueza muscular, tá? Evitar sickness or sepsis, que é evitar infecções, adoecimentos. Evitar fumar, que é o smoke. E evitar o sol, tá? Também é uma orientação importante aqui. O sol pode gerar esse estresse para o cliente também. Agora, uma próxima orientação aqui é acerca das atividades de vida diária. Esse paciente com miastenia gravis, ele tem maior disposição e força muscular pela manhã. Então, quando a gente for fazer as intervenções, as educations, a gente precisa promover a independência. Quando a gente fala de desordens que vão afetar ali as atividades de vida diária do cliente, a gente entende sobre promover a independência do cliente, fazer com que ele consiga fazer as suas atividades de vida diária com o máximo de segurança possível, independência possível. Então, a gente educa o cliente a incentivar as atividades de vida diária sempre nesse período pela manhã, que é quando o cliente tem maior força para poder fazer as atividades. Sempre evitar tudo aquilo que pode piorar ou precipitar uma exacerbação, que foi a questão dos triggers, que são os gatilhos que nós já falamos aqui. Muito bem, e essa foi a nossa aula sobre a miastenia gravis. Eu espero que essa aula tenha sido esclarecedora para você e eu te vejo na próxima aula.